Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Sejam muito bem-vindos, eu sou Trabulo Neto, sou muito feliz por você estar aqui de novo assistindo mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado. Estamos hoje com o jornalista Douglas, ele que já tem mais de 41 anos de profissão no jornalismo. Seja muito bem-vindo, jornalista Douglas Ferreira. Olá, tudo bom, Trabulo? Olha, é um prazer muito grande estar com você aqui. Eu me sinto um pouco assim ainda desconfortável, porque eu sempre estou aí no teu lugar, entrevistando as pessoas. E entrevistar para mim é o meu fazer diário, né? É a minha vida. Eu digo assim que é o meu ópio, é entrevistar as pessoas. E ser entrevistado, eu confesso que deixa a gente um pouco assim inseguro, mas eu vou tentar aqui ser um bom entrevistado, viu? E conseguirá, com toda certeza, porque você entrevista muito, mas até quem entrevista merece ser entrevistado, porque você tem a oportunidade de contar histórias, fatos e diversas outras vivências que você não teria entrevistando outra pessoa. Sem e agora dúvida. você vai ter aqui. Sem dúvida. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos falar um pouco sobre essa sua trajetória de 41 anos de jornalismo. Olha só. Pois é, eu diria que até um pouco mais. O jornalismo profissional, como todo mundo me conhece, são 41 anos. Mas muito antes, ainda na minha adolescência, né, eu empreendi como jornalista e eu montei um jornal aqui. O nome do jornal era Folhetim Abertura. A gente vivia na época do regime militar, havia uma certa censura, havia um momento diferenciado do que a gente vive hoje. Apesar de que eu percebo que a gente está voltando um pouco nessa questão da censura, nessa questão do governo ser muito rigoroso, das instituições serem muito rigorosas com o brasileiro e também com o jornalista. Mas eu empreendi, salvo engano, eu tinha 16 anos. Eu montei esse jornal, era Folhetim Abertura. Ele era distribuído gratuitamente na porta do cinema. E aí você me pergunta, e o que eu ganhava, né? Eu vendia mídia no comércio local e eu escrevia esse jornal voltado, apesar dele circular na porta do cinema, ele falava sobre cinema, mas falava também sobre outras coisas, falava sobre a cidade. É óbvio que naquela época eu não tinha digamos assim... Uma rede de informação. E o conhecimento que eu tenho hoje, eu não escrevia com a facilidade que eu costumo escrever hoje, né? Eu estava ainda enveredando pelo jornalismo. Mas era um jornal que ele chegou a circular, salvo engano, por uns 3 ou 4 anos. E ele já criou assim, uma espécie de ansiedade nas pessoas, porque todo sábado a gente ia distribuir e eu tinha pessoas que diziam, eu quero o exemplar dessa semana, é novo. Já esperavam. As pessoas já procuravam, né, por esse jornal. E eu fui muito feliz nesse período. Foi nessa época que eu conheci o Dr. João Claudino. Eu chamo de doutor porque, apesar dele não ter diploma, mas ele, para mim, foi um grande mestre, né, do empreendedorismo no Piauí. Era um visionário, uma pessoa que começou praticamente do nada e montou um império. Então ele recebe esse título de doutor porque ele é um merecedor, um magistrado, né? Então assim, e aí ele me ajudou também. Ele anunciava nesse meu jornal. Eu tinha uma série de outros anunciantes e dava para me manter naquela época com esse jornalzinho. E aí eu resolvi seguir essa carreira de jornalista, né? A partir desse empreendimento do Folhetim Abertura. Só que se você me pergunta assim, mas de onde vem essa verve, de onde vem essa paixão pelo jornalismo, né? Eu tive um vizinho meu na zona norte de Teresina, na rua Rui Barbosa, que ele era jornalista. E eu era amigo dos filhos dele, da Lilásia e do Sandro. O Sandro era um pouco mais novo que eu e a Lilásia talvez um ano mais velha que eu. Nós éramos meninos ainda, crianças. E eu gostava de ir para a casa dele, brincar, mas eu era fascinado pelo pai, Fabrício de Arelião.
Ele era um jornalista já em idade avançada, e ele fazia uma coluna no jornal O Dia, e ele escrevia em casa, alguém ia buscar. E aquela disciplina que ele tinha de todo dia sentar à máquina de escrever e ali conseguir contar as histórias dele, fazer o trabalho dele, aquilo me fascinava. Era inspirador. Era inspirador. Eu fui crescendo e eu ficava maravilhado no domingo quando ele me pedia para eu vir na banca do Joel, de bicicleta, comprar a Folha de São Paulo, o jornal O Globo e o Estadão. E eu fazia isso, eu acordava já ansioso, vou lá para ver se ele me chama para comprar o jornal dele. Porque eu me sentia bem em servi-lo, ser útil para ele de alguma forma. Eu gostava dessa história de comprar o jornal, né? Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, né? O Globo. E aí eu vinha com esses jornais na garupa da bicicleta, preocupado para não cair. Né? E depois eu fui crescendo, e à medida que eu ia crescendo, eu ia também lendo, né? Nos primeiros meses não, mas eu fui tomando gosto pela leitura, pelo jornalismo, a partir do jornalista Fabrício de Arelião. Que bacana. Então você disse que ele foi assim a sua inspiração. A minha inspiração vida. Primeira, né? Primeira. A minha inspiração primeira. Mas mamãe conta, eu nem recordo muito, mas mamãe conta que eu ainda muito menino, qualquer coisa que acontecia no bairro, eu dava conta, né? Acontecia um acidente. Também era curioso, você também era curioso. A curiosidade. É basilar no jornalismo, né? No jornalista. E ela dizia assim, ó, aconteceu uma briga assim, aconteceu um acidente, aí as pessoas queriam saber, procura ali, chama o Douglas ali que ele vai contar essa história pra gente. E assim eu fui me envolvendo nessa coisa do jornalismo. Eu não sei se eu sei fazer outra coisa hoje. Sim, isso faz parte da sua arqué jornalística, a curiosidade, dizer o fato, mostrar a realidade, né? Isso tudo tá no seu ser empírico e não vai sair, né? Não sai. Que bacana. E eu já tentei sair, viu? Algumas vezes já tentei sair, mas... E não tem como. Não tem como. É como aquele filme você que gosta de filme, né? Do Poderoso Chefão, que ele diz toda vez, sempre que eu tento sair, me botam de novo, né? É igual você, o jornalismo. É verdade. E como é que foi essa transição do jovem Douglas, que fazia o jornal do Cineminha, que tinha o patrocínio, que achava o máximo, que tinha as inspirações, para um Douglas que já foi entrar em outro tipo de jornal, ainda no papel, né? Mas vou dizer assim, profissional, né? Sim. Institucionalizado. Na verdade, aqui surgiu o curso de comunicação, né? Eu fui estudar na Paraíba, em Campina Grande, pensando em fazer jornalismo. Eu tinha uma prima que fazia jornalismo lá, na FURN, e eu fui para lá estudar, terminar na época o segundo grau, né? O terceiro ano científico, e fazer jornalismo. Mas aí minha família não conseguia mais me bancar lá, eu tive que voltar, minha família entrou em crise financeira, eu tive que vir para cá, ajudá-los inclusive, e aqui eu fui trabalhar, na verdade eu fui trabalhando num colégio como datilógrafo, nessa parte assim, nunca trabalhei no comércio mesmo, mas eu trabalhei numa construtora também, na parte administrativa, porque eu tinha muita habilidade em redigir e em escrever a máquina, né? Naquela época era só a máquina. Sim, datilografar, né? Eu fiz curso. Você fez curso? Eu fiz curso de datilografia, fiz curso no Senac, também fiz numa escolinha que havia escola de datilografia em Teresina, né? Depois surgiu um equipamento, agora me faltou o nome aqui, eu fiz um curso para digitar nesse equipamento, né? Depois surgiu a máquina elétrica, eu fiz o curso em máquina elétrica, olha só, eu nunca fiz em computador, para digitar em computador, e eu digito bem, graças a Deus. E eu pessoal... Sim, aí eu entrei na universidade. Sim, continua. Eu entrei na universidade, primeira turma de jornalismo da Universidade Federal do Piauí. E eu me dediquei muito, né? Tanto que eu fui selecionado para fazer um estágio na TV Clube. A TV Clube solicitou ao departamento e aí o departamento me mandou
e eu fui ser o primeiro estagiário do curso de comunicação da Universidade Federal do Piauí no mercado de trabalho. E aí me apaixonei por TV. Já gostava de escrever um pouco, ainda não sabia muito, mas gostava. Uma coisa é você gostar e outra coisa é você dominar realmente aquela arte. Mas eu já tinha muito gosto pelo jornalismo. E foi para mim uma escola. A TV Clube foi uma escola. E lá eu deslanchei como jornalista e como apresentador de TV. Lá eu fui redator, comecei como redator, só redator mesmo, na redação. Depois eu fui para ser repórter. Devo muito a alguns profissionais de lá, ao saudoso Francisco Medeiros, que era apresentador, e ele era uma pessoa assim, ele participava de todo o fazer jornalista, da produção ali. Ativo. É jornalista ativo. E de uma grande figura do jornalismo do Piauí, Alice Moreira. Alice Moreira me ensinou muito. Devo muito também ao Marcos Cavalcante, que foi meu parceiro lá na TV Clube, me ensinou muita coisa. Porque eu vinha com a bagagem da universidade acadêmica, mas me faltava prática. E uma coisa é você saber juntar o teórico com o prático. E foi aí que eles me ajudaram, né? O Marcos, a Alice, o Valteres Arraes. A gente aprende muito com aquelas pessoas que já estavam no batente, né? Mesmo aqueles que não tinham formação acadêmica, tinham muito conhecimento. Eu sou muito grato. Sabedoria. Tinha muito conhecimento de televisão, porque aprenderam na prática ali, fazendo, errando e se corrigindo. Isso é muito interessante. E eu aprendi com o Valteres, eu aprendi com o J. Medeiros também, o Francisco Medeiros, com o Luiz Alberto Pontes Falcão, hoje moro em Parnaíba, fui apresentador. Que são jornalistas que são realmente aquele tipo ativo que hoje a gente nem quase não vê mais em jornalista, né? Que participa assim, de todas as partes do jornalismo. Você tocou num assunto bem interessante. Veja só, imagine você fazer jornalismo num período em que não tinha internet, não havia o celular, a empresa não dispunha tinha um aparelho de telefone fixo, mas a gente só recebia, não podia ligar. A gente e como é que se fazia isso? A gente ficava muito limitado a um boletim que vinha da SECOM, 5 horas da tarde, e aos jornais, por exemplo, o Jornal Estado, o Jornal Dia, o Jornal Diário do Povo, o Correio. Tinha um outro aqui, Correio Piauiense, Correio do Piauí. Eles mandavam esses jornais para as redações e a gente se baseava muito nisso. Os repórteres iam para a rua e a gente ia vendo as coisas e guardando, anotando, fazendo contato. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu tinha o contato de todos os presidentes de associação de moradores de Teresina. Bacana, hein? Pra você ter noção de tudo que tá acontecendo em Teresina. Aí eu queria saber o que estava acontecendo no bairro Potivelho. Eu ligava para o presidente, como é que está a situação aí, tem algum problema, tem alguma coisa que mereça uma reportagem, a gente ia. Ou seja, a diferença de, por exemplo, hoje em dia tem um acidente ali na João 23. Aí a pessoa que tá passando filma, manda pro jornal e já publica. Antes não, tinha que o jornalista ir lá com a máquina dele correndo, tirar a foto antes de jogarem o ML jogar jogar aquele o tampão, né? Eu vivi, como eu te falei, eu vivia muito isso intensamente, era muito intenso o jornalismo na minha vida. Aqui tinha uma história, por exemplo, de uns rachas que aconteciam debaixo da ponte ali na Avenida Marechal Castelo Branco. Sim, famosos, que era famoso, muito famoso. Então o que é que eu fazia? Eu comprei uma câmera de filmagem, né? Você lembra qual era a câmera? VHS, né? Era uma Sony VHS. E aí eu ia para lá. E aí eu filmava, né? Teve um episódio bem interessante que a gente estava filmando, aí deu uma batida da polícia. E aí eu estava ali entrevistando todo mundo, entrevistando o secretário, quando alguém disse, olha, vai um cara ali com um carro, furtou um carro e vai passando em cima da ponte. Aí eu entrei dentro do carro da polícia, você acredita, com a câmera? E foi filmando. E fui filmando. E meu amigo, quando chegou depois do Zoo Botânico, os caras resolveram parar. Quando a polícia abriu o porta-malas,
cheio de armas. Armas longas. Quer dizer, na verdade não houve um confronto ali porque os bandidos não quiseram. Se eles quiserem, era guerra. Aí era guerra. E eu no meio, desarmado, ou melhor, armado com a câmera. E eu me lembro que a gente terminamos no distrito ali da Ininga. E eu fiquei muito triste porque eles foram liberados, os bandidos foram liberados, porque eles eram, digamos assim, eles faziam parte de uma organização que tinha um coronel que comandava essa operação. Correia Lima. Correia Lima. E aí foram liberados, né? Eu ainda fui chamado como testemunha e tudo, mas enfim. Inclusive a situação dele foi pra frente. Vegetativo, né? O Correia Lima. Tá hoje assim, né? Sim, vegetativo, completamente. Meu amigo, dizem que aqui se faz, aqui se paga, né? Sim, tá cumprindo a lei de Deus, né? A lei de Deus, Exatamente. Foi um homem muito respeitado, depois muito temido. Temido inclusive por autoridades aqui no Piauí. E como é que foi essa passagem assim do Douglas, jornalista, por todos esses meios de comunicações? Qual foram os que você passou assim, que você mais destaca? Que você diz assim, esse aqui eu tenho uma memória fascinante de quando eu estava aqui. Olha, a empresa que eu mais trabalhei por mais tempo foi a primeira, que foi a TV Clube. Inclusive eu fiquei muito triste que teve agora o aniversário, salvo engano, de 50 anos da emissora e não me chamaram, né? Foi extraviado o convite. Eu fiquei triste com isso, porque eu fiz parte daquela história. Eu fui o primeiro jornalista da Clube a colocar uma reportagem em nível nacional. E não foi só uma, nem duas, nem três. Eu perdi a conta. Isso foi um feito, né? Mas enfim, toda empresa tem os seus critérios e talvez o meu trabalho não tenha sido sequer lembrado. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas a que mais me marcou foi essa, porque através da TV Clube eu pude fazer treinamentos na Globo, me aprimorar o meu fazer jornalístico, né? Eu conheci o Piauí todo viajando pela Clube, né? De norte a sul. De norte a sul. Eu conheço municípios no Piauí quando ainda eram povoados. Antes de emancipar. Antes de emancipar. Posso citar aqui, por exemplo, São João do Acanabrava, que tem uma peculiaridade que poucas pessoas sabem. O município de Picos era o município sede. Aí foi emancipando vários municípios no entorno. Bocaina. Sim. E São João da Canabrava fica depois da Bocaina. O que eu estou querendo dizer com isso? É que havia um povoado de Picos, São João da Canabrava, que era o Alasca de Picos. Era um povoado em terras descontínuas. Imagina, sim, né? Tá povoado. Era o povoado depois de um outro município. Não fazia conexão territorial com o município. E não fazia sentido nenhum. Aí emanciparam, né? Emanciparam e eu tive lá antes, quando houve o plebiscito para a emancipação, tive quando houve a comemoração, tive depois quando houve a primeira eleição e tive outras vezes fazendo outras reportagens por lá. Então, assim, primeiro, antes de mais nada, a Clube, depois que eu passei 10 anos na Clube, depois eu passei 20 anos na Antena 10, também sou muito grato ao Dr. José Elias, falecido recentemente, que me deu essa oportunidade. E lá eu fui também repórter, apresentador, e lá eu tive uma passagem muito bacana. Foram 20 anos, e é só agradecimento tanto ao Dr. Segisnando Alencar, o Dr. Walter já faleceu, a doutora Tereza está aí também, mas assim, só gratidão, porque foram empresas que me deram a oportunidade. A primeira oportunidade foi na Clube, e como eu te falei, fui para a Globo, fiz treinamento na Rede Globo, conheci o meu estado. Piauí é muito grande, é muito lindo, tem muitas coisas bacanas, muito rico. E uma coisa que me entristecia muito é que naquela época eles ficavam cobrando aqui, Terezinha, na Globo cobrava, manda matéria, tem matéria, manda qualquer coisa e tudo. E eu comecei a fazer matérias sobre turismo, mostrando a Serra da Capivara, mostrando as 7 cidades, mostrando o nosso litoral, o Delta do Parnaíba. E eles não se interessavam, não publicavam.
Mas quando tinha uma coisa ruim, seca... Aí era o primeiro a querer. Seca, enchente, tragédia, eles publicavam. E aí eu fui perdendo o gosto por fazer esse tipo de matéria. Porque tinha um amigo meu que morava em Brasília, ele disse, rapaz, tô te vendo aqui, mas toda vez que tu aparece aqui na Globo é só com tragédia, só com notícia triste, é com morte, né? Uhum. Aquilo ali me tocou muito. E eu comecei a cobrar que eles aceitassem as matérias turísticas e eles não se interessavam. E aquilo foi me entristecendo e eu fui deixando. Até que eu saí de lá e fui para o Maranhão. Trabalhei em Caxias, como diretor de jornalismo e apresentador de TV, local em Caxias. Depois fui a São Luís. Você conhece o jornalista Jonas Filho? Conheço. Tem um podcast lá. Tem, ele é bacana. Jacaré na Lama. Sai da Lama? Não, Jacaré na Lama. É Jacaré na Lama? Jacaré na Lama. Engraçado, né? Ele é uma pessoa bacana, ele tem um monte de cachorro, né? Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Muitos jornalistas têm um chamado assim, o seu trauma jornalístico, né? Que é uma matéria que ele cobriu, uma coisa assim que ele viu, que ele nunca vai esquecer, uma coisa que ele carrega, uma cicatriz que não se cura. Você tem alguma dessas? Eu tenho uma série de reportagens que eu fiz, por onde eu passei, que ela foi feita, editada e não foi pro ar. E não foi pro ar por quê? Porque tinha sempre alguém por trás e disse, essa matéria não é para ir pro ar. Por quê? Porque feria de alguma forma interesses geralmente políticos, né? De governo, de prefeitura, né? Isso aconteceu muito. Eu tinha inclusive uma fita, naquela época era fita magnética, né? De 1 hora, com uma série de reportagens que eu fiz sobre greve, visita do Lula ainda aqui sindicalista, né? E que não podiam ir para o ar. Depois eu emprestei essa fita para então candidata, a vereadora de Teresina, deputada Flora Isabel, e ela perdeu a fita. Mas eu tinha tudo isso guardado, né? Ela perdeu a fita. E aconteceu muito. E hoje, hoje não acontece mais, porque está tudo dominado, né? Naquela época havia, tipo assim, um compromisso das emissoras de TV com os órgãos, prefeitura, governo, Tribunal de Justiça, Câmara Municipal. E essa censura, entre aspas, era feita pela empresa. Hoje não, hoje é uma autocensura dos próprios jornalistas, dos colegas jornalistas. Lamentavelmente isso acontece. E eu digo isso com muita tristeza porque o jornalismo, ele é por essência oposição. Não oposição partidária, mas oposição à bandalheira, oposição aos esquemas de corrupção. E a gente vê isso todo dia em prefeituras, no governo do estado. E são abafadas, né? Eu me lembro de que teve aquela operação Topic, pouco ou nada se pôde falar. E hoje foi arquivada. E hoje foi arquivada, né? Absurdo isso. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas assim, do ponto de vista jornalístico, né? Você entrevistar o maior interessado, ou o maior, digamos assim, o maior responsável pelo esquema de corrupção dentro da Secretaria de Educação, e você não poder tocar nesse assunto. Eu estou dando um exemplo, mas são inúmeros, centenas, milhares. Eu concordo completamente. Milhares. Hoje, por exemplo, quem é que vai entrevistar o governador, Rafael Fonteles, e falar nos esquemas que estão aparecendo? Tem até medo de falar, né? Ninguém fala. Todo mundo tem medo. E quando fala, ele diz que não sabe nada. Nunca sabe. Engraçado é que nunca sabe. Agora mesmo nós estamos vivendo aqui, hoje, né, nesse momento que a gente está gravando aqui, ocorrendo uma operação que prendeu a sobrinha do ex-prefeito, Dr. Pessoa, por um esquema de rachadinha, de corrupção dentro da prefeitura. E o prefeito não sabe de nada, né? O ex-prefeito não sabia. Então eu até fiz uma reportagem e eu questiono. Poxa vida, são esquemas na S-Trans, é esquema de rachadinha, é esquema na saúde, é esquema na educação. O prefeito, ele comandava uma gestão ou uma quadrilha, né? Essas são perguntas que
impactam, que parecem agressivas, Mas são reais. mas são reais. Tá. Porque jornalismo é isso. Jornalismo carece de independência. E qual é o jornalista hoje independente no Piauí? Imparcial, independente. Imparcial, independente. Na minha cabeça só vem um, Tony Rodrigues. Verdade. E o trabalho que a gente desenvolve no portal Gazeta Hora 1, que a gente tem liberdade para trabalhar. Liberdade com responsabilidade. A gente não aponta o dedo para ninguém por problemas pessoais, por problemas ideológicos, mas a gente reporta os fatos com critério e seriedade. E sem medo, né? Sem medo. Sem medo de perder um DAS no Estado, sem medo de perder aquela boquinha que a maioria hoje tem no Palácio de Karnak, na Secretaria de Comunicação do Governo, porque tem inclusive jornalista hoje desempregado que recebe do governo. É absurdo, Eu não né? sou nada contra, você é jornalista, o governo te contrata e você ir lá trabalhar. Não tem problema nenhum. Você é um profissional, um prestador de serviço, o governo lhe contratou, você vai lá e trabalha e faz jus ao seu salário. Mas a gente sabe que a maioria não pisa lá. Que a maioria é como diz o nosso amigo vereador, ele diz que são CPFs premiados, né? Como é o nome do nosso do jornalista que é vereador? Não é o Pedro Alcântara? Não, o Pedro já disse isso também. Mas é o do piauiense. Do Petros Evelyn. O Petros Evelyn, rapaz. Desculpa, Petro. Lamentavelmente deu um apagão aqui. Você é muito presente na nossa cabeça. E muito querido. E no nosso coração, viu? São todos muito queridos. Todos. Tanto o Pedro, tanto o Pedro, o Tony Rodrigues, que nós falamos. O Pedro é meu compadre, rapaz. São todos muito queridos. Pedro, Um abraço a todos, o Pedro inclusive. é padrinho do meu filho, Que Victor bacana. Hugo. E o Tony é um parceiro de longas datas. Ele só não foi flagrado lá pela Polícia Federal na operação da TV Piauí, porque ele participava de casa. Senão teria tido o celular Que inclusive levado. foi uma covardia, né? Uma covardia. Covardia. E eu acho que foi uma covardia em todos os sentidos. Por quê? Primeiro, a gente nunca fez fake news na TV Piauí. É preciso que isso fique registrado. Sim. Porque se você der um Google hoje, os grandes jornais, o Globo, Metrópolis, Oeste, que para mim a Oeste é perfeita, mas cometeu essa gafe. O único que não falou em fake news foi a Gazeta do Povo. Todos os outros tá lá, a minha foto, o meu vídeo, a Polícia Federal mandando encerrar a programação da TV Piauí com o título PF fecha TV por fake news do Piauí. O que já é uma fake news. Já é uma fake news. Isso é uma fake news. Por quê? Porque o fato foi verídico. Foi preso uma pessoa, foi presa pela Polícia Federal, com, salvo engano, R$380 mil, farto material de campanha do então candidato a governador do Piauí, Rafael Fonteles, e ao Senado, Wellington Dias. Essa pessoa foi presa comprando voto. Fato. Reportagem do Efrem Ribeiro. O Efrem é maluquinho, maluquete, mas ele é sério. Verídico. Verídico. Ele não cria fake news. Tá? Então a matéria era do Efrem, foi publicada na TV. A gente, inclusive, no nosso programa, que a gente ia lá, que era o Café com Notícias, e por conta disso, a campanha do governador disse que era fake news, entrou com ação na justiça e o juiz, doutor Marcelo Pio, sentenciou lá que deveria fechar a TV, né? Perfeito, da parte dele, porque nunca houve fake news. Meus amigos, o papo está muito bom aqui com o jornalista Douglas, muitos assuntos interessantes, inclusive lhe convido para qualquer outra vez que quiser aqui participar. Seja não, eu não muito quero encerrar bem-vindo. não, eu não quero encerrar não. Por mim eu passava aqui 2 horas, mas já estamos extrapolando o nosso tempo aqui do programa. Eu entendo. Mas muito bom o papo, vou abrir aqui as considerações finais, por favor. Meu querido, antes de mais nada agradecer o seu convite e dizer que é um prazer para mim ter a oportunidade de, utilizando esse espaço do Vozes do Futuro, Ideias que Libertam,
e falar para todo o Piauí, falar para o mundo, né? Que a internet é mundo, né? Sim. Mas sobretudo aqui para o Piauí. E dizer que eu fico muito preocupado com o que as universidades estão ensinando hoje na questão jornalística, né? O fazer jornalístico, repito, ele é uma atividade que é fundamental em qualquer democracia. Até pouco tempo, a imprensa era considerada o quarto poder, né? Hoje está tudo junto e misturado, né? Os veículos de comunicação perderam esse caráter, né, de ser a voz do povo e passaram a ser a voz do poder, da presidência da República, do governo do estado, das prefeituras, das câmaras municipais e por aí vai. Então, assim, o jornalismo, em sua essência, é oposição. Tem até aquela figura conhecidíssima no Brasil que dizia que jornalismo é oposição, sim. O resto são secos e molhados, né? Essa pessoa era uma figura muito conhecida no Brasil, nos anos de chumbo, como se diz, e fugiu foi o nome agora. Mas eu vou lembrar. O importante não é quem falou, mas a mensagem. A sua mensagem, né? Mensagem. A sua mensagem, que é uma mensagem de que não deve morrer nunca, jamais. O jornalista só é jornalista quando ele tem independência, quando ele tem liberdade para escrever, para reportar, né? Porque o jornalista, ele não inventa as coisas, o repórter não inventa as coisas, ele reporta. E reportar é isso, é escrever, é conhecer uma história e depois contar essa historinha. É isso. É isso. Obrigado. Ótimas considerações finais. Muito obrigado a você que assistiu. Fique aí com mais um episódio de Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Papo excelente, por mim eu passaria 2 horas aqui conversando, mas já extrapolou o nosso tempo. Obrigado, meus amigos, um grande abraço e fica o convite para você voltar aqui outras vezes para terminarmos esse papo. Voltarei com o maior prazer. Perdi o medo, viu? Ótimo, obrigado.